Continuando então a playlist aqui no canal que eu estou construindo sobre fonética e fonologia. Essa foi uma disciplina que eu já tive no curso de letras, lembrando que eu sou um estudante da Faculdade de Letras aqui da PUC-PR. Atualmente eu estou no terceiro período, mas fazendo disciplinas do primeiro período também, que ficaram para trás, né? Que eu não consegui equivalência. Comecei essa faculdade em 2022 e nós estamos em 2023, exatamente no mês de junho. Essa matéria de fonética e fonologia eu tive no segundo semestre de 2022, beleza? Então, os últimos vídeos tratamos sobre a descrição dos segmentos consonantais, principalmente com relação ao lugar de articulação. Ou seja, naquele vídeo eu citei quais são os principais, são 3, 4, 5, 6, 7, são 8 no português brasileiro. Bilabial, lábio dental, dental, alveolar, álveo palatal, palatal, velar e glotal. Mas, antes de eu entrar no vídeo de hoje, no tema do vídeo de hoje, que é o modo ou maneira de articulação, vou citar quais são essas maneiras. Eu quero fazer uma breve revisão, então, sobre os segmentos consonantais. Todas as línguas naturais possuem consoantes e vogais. Nós estamos falando de consoantes e quando eu acabar esses vídeos sobre consoantes, então irei para as vogais. Todas as línguas naturais possuem consoantes e vogais. Entenderemos por segmento consonantal um som que seja produzido com algum tipo de obstrução na cavidade supraglotal, de maneira que haja obstrução total ou parcial da passagem da corrente de ar, podendo ou não haver fricção. Então, um segmento consonantal tem essa principal característica, que é a obstrução total ou parcial da corrente de ar. E nós vamos ver que nas vogais isso é diferente. Beleza? Então, vamos entrar propriamente no tema de hoje. Lembrando que, para entender esses segmentos vocálicos e consonantais, nós temos que entender que existem articuladores passivos e ativos. Eu já fiz um vídeo sobre isso, tá bom? E o articulador passivo e ativo, ele determina o lugar de articulação. E também o entendimento do que seja a maneira de articulação, ou o modo, né? Qual que é o grau e a natureza da estritura, para entender o que é maneira de articulação e modo de articulação? Estritura é o termo técnico para a posição assumida pelo articulador ativo em relação ao articulador passivo, indicando como e em qual grau a passagem de corrente de ar através do aparelho fonador ou trato vocal, já fiz um vídeo sobre isso, é limitada neste ponto. A partir da natureza da estritura, lembrando que a estritura é o grau de passagem da corrente de ar, tá bom? A partir da natureza da estritura, classificamos os segmentos consonantais quanto à maneira ou modo de articulação. E aí ele começa a descrever 4, 5, 6, 7, 8 modos ou maneiras de articulação no português brasileiro. Mas antes de eu citar cada um deles, vamos só relembrar então o lugar de articulação, como eu já mencionei aqui no vídeo. Mas o lugar de articulação, o que significa ele? Vejamos a relação entre articuladores ativos e passivos. A partir da posição do articulador ativo em relação ao articulador passivo, podendo ou não haver contato entre eles, podemos definir o lugar de articulação. Então, vou citar só um exemplo bilabial, articulador passivo e ativo. O articulador ativo é o lábio inferior, ele se move, ele é o ativo. E como articulador passivo, temos o lábio superior. Ele é fixo, sabe? Ele não exerce tanta influência como o lábio inferior. E aí, esse lugar de articulação tem dois exemplos. A palavra pá, a palavra boa e a palavra má, por exemplo. Com essa, vou usar aqui letras, tá bom? Mas com a letra, só pra gente entender, com a letra P da palavra pá, o P. Bilabial. Então, por isso que se diz que o lugar de articulação para esse fone ele é bilabial, porque envolve os dois lábios, tá? Bom, então nós estamos agora hoje tratando sobre a maneira de articulação, que é diferente disso. A maneira de articulação, ela busca entender o grau, indica, né, de acordo com o grau de passagem de ar, de acordo com a estritura, classifica então a maneira ou modo de articulação, o quanto de passagem de ar é restrita ou não. Beleza? Mas também, antes de entrar nelas, novamente, estou insistindo, eu preciso citar
quais são esses articuladores passivos e ativos. Eu vou citar eles de modo geral, não vou classificar como ativo e passivo, tá? Então veja bem, isso aqui é o trato vocal nesse desenho. Aqui assim. E tudo que tem aqui é classificado. Por exemplo, a cavidade oral, vou tentar... Eu não edito esses vídeos porque eu não tenho tempo para editar eles, mas se eu editasse, eu ia deixar aqui na tela para vocês verem. Então nós temos a cavidade oral, temos a cavidade nasal, vou citar eles é melhor. Temos a cavidade nasofaringal, cavidade faringal, lábio superior, dentes superiores, alvéolos. Os alvéolos estão bem no céu da boca, atrás dos dentes. O palato duro. O véu palatino, que é muito citado nessas análises de segmentos vocálicos e consonantais, ou também conhecido como palato mole. Ele fica mais na parte inferior do céu da boca. A úvula, o lábio inferior, os dentes inferiores, ápice da língua, a lâmina da língua, a parte interior da língua, a parte média da língua, a parte posterior da língua, a epiglote, a laringe, o esôfago e o glote. Então esses todos são articuladores passivos e ativos do trato vocal. Lembrando que esse livro aqui que eu estou usando para construir essa playlist foi o livro que eu usei nessa disciplina e o link está na descrição caso você queira também, olha só. Beleza? Bom, tendo ciência disso, agora vamos então ao modo ou maneira de articulação. Vamos começar pela maneira de articulação chamada oclusiva. Os articuladores produzem uma obstrução completa da passagem da corrente de ar através da boca. O véu palatino está levantado e o ar que vem dos pulmões encaminha-se para a cavidade oral. Oclusivas são, portanto, consoantes orais. As consoantes oclusivas que ocorrem em português são brevemente ele dá o exemplo: pá, tá, cá, bar, da, go. Então essas palavras, vou usar a palavra aqui de letras, né? Mas não são letras, são fonemas, são fones. Pá, tá, cá, bar, da, go. Isso é uma oclusiva, porque envolve esses articuladores que ele mencionou. A próxima maneira de articulação é a nasal. Os articuladores produzem uma obstrução completa da passagem da corrente de ar através da boca. O véu palatino encontra-se abaixado e o ar que vem dos pulmões dirige-se às cavidades nasal e oral. Nasais são consoantes idênticas ou as oclusivas diferenciando-se apenas quanto ao abaixamento do véu palatino para as nasais. E aqui ele dá o exemplo da palavra... Ele usa a palavra, mas na verdade a gente está se referindo àquele fone que inicia a palavra, aquela letra. Ma, nua, banho. Essa questão da maneira de articulação, e mesmo lugar de articulação, conforme você menciona a palavra, quando você estiver cursando letras, tem que tentar identificar o movimento da língua, enfim, o movimento de todo o trato vocal na produção dele, sabe? A próxima é fricativa. Os articuladores se aproximam produzindo fricção quando ocorre a passagem central da corrente de ar. E aí tem alguns exemplos como fé, vá, sapa, zapata, chá, já, rata. Isso são as fricativas. Bom, a fricada, isso já é a quarta maneira de articulação. Na fase inicial da produção de uma fricada, os articuladores produzem uma obstrução completa na passagem da corrente de ar através da boca e o véu palatino encontra-se levantado como nas oclusivas. Na fase final dessa obstrução, quando se dá a soltura da oclusão, ocorre então uma fricção decorrente da passagem central da corrente de ar, como nas fricativas. As consoantes africadas que ocorrem em algumas variedades do português brasileiro são tia, dia, tia, dia. Dois exemplos, né? Tem algumas variações em algumas outras regiões do país. TEP. Então nós já estamos na terceira, na quarta, na quinta maneira de articulação. TEP, ou vibrante simples. O articulador ativo toca rapidamente o articulador passivo, ocorrendo uma rápida obstrução de passagem da corrente de ar através da boca. O TEP ocorre em português nos seguintes exemplos: cara, brava, brava, cara, cara, cara. Engraçado, né? Tentar observar ou sentir onde que acontece o movimento no trato vocal. Já indo para o final, a vibrante múltipla, o articulador ativo toca algumas vezes o articulador passivo, causando vibração. Em alguns dialetos do português ocorre essa variedade em expressões como orra meu, ou em outras palavras como marra. Então esse marra, orra, isso é uma vibrante. Retroflexo, ou retroflexa, já é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, já é a sétima maneira de articulação.
Lembrando que maneira de articulação nós estamos observando a estritura, que é o grau da passagem da corrente de ar, beleza? O modo de articulação é onde ocorre. Retroflexo. O palato duro é o articulador passivo e a ponta da língua é o articulador ativo. A produção do retroflexo geralmente se dá com o levamento e encurvamento da ponta da língua em direção ao palato duro. Ocorre no dialeto caipira e no sotaque de norte-americanos, falando português como nas palavras mar. Essa curvatura, você percebe? Mar, carta. E por fim, as laterais, tá bom? Modo de articulação, maneira de articulação laterais. O articulador ativo toca o articulador passivo e a corrente de ar é obstruída na linha central do trato vocal. O ar será então expelido por ambos os lados dessa obstrução, tendo, portanto, saída lateral. Laterais ocorrem em português nos seguintes exemplos. Palavras como palha, lha, porque a língua ela fecha aqui no meio, então o som da consoante sai pelas laterais. Lha, sal, lá, de maneira que sal é pronunciado. Bom, então esses foram os modos ou a maneira de articulação oclusiva nasal, fricativa, fricada, TEP, vibrante, retroflexa e laterais. E isso, depois, com esse conhecimento, mais num vídeo seguinte eu vou falar sobre isso, a gente consegue entender a tabela fonética consonantal, tá vendo? Que mostra a maneira de articulação e o lugar de articulação também, beleza? Então eu fico por aqui nesse vídeo e no próximo continuaremos na construção dessa playlist. Valeu!